Muita paz a todos que acessam os conteúdos da TV Chico Xavier. Estamos dando sequência ao segundo encontro dos Amigos do Bem, da TV Chico Xavier, e é com muita gratidão que estamos recebendo o nosso querido amigo do bem, Zanelis Brito, que vem trazer um tema: quem ama a natureza dialoga com Deus. E que possamos juntos, nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, poder levar um pouco de luz, de vibrações positivas para o nosso planeta. Que os amigos espirituais, com a permissão de Deus, possam envolver o nosso irmão Zanelis Brito neste trabalho que irá iniciar essa live, e que possa inspirá-lo, trazendo o entendimento dentro do tema que ele nos traz com muita clareza. Zanelis, que é aqui de Campina Grande, na Paraíba, que é integrante do grupo Leopoldo Machado, uma instituição espírita que ele já trabalha há um bom tempo, escritor e médium, psicógrafo, já tem livros lançados e agora ele está conosco, abrilhantando esse evento. E uma boa noite, Zanelis, que Jesus lhe abençoe, e passo a você a palavra. Boa noite, Ivan. Boa noite, meus queridos amigos, minha senhora, meus senhores. Com grande prazer que nós acolhemos e recebemos esse convite de Ivan, e como oportunidade de divulgarmos cada vez mais o conteúdo espírita. A doutrina espírita, ela é fantástica, fabulosa, porque consola, orienta, é livre de dogmas e nos deixa conscientes dos nossos atos, responsabilizando-nos por tudo que fazemos, por tudo que nós deveríamos fazer e deixamos de executá-los. Então, a doutrina espírita realmente é um néctar que Deus nos propiciou com a vinda do Messias e depois com a vinda do Consolador prometido. Nós estamos vivendo uma fase, digamos assim, terminal de mundo de expiações e provas. Eu digo terminal por quê? Porque em 1971, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier informou que no ano de 2057 já estaríamos adentrando, na proximidade de 2057, adentrando ao mundo de regeneração. Sendo que ele explicou que, se não for até essa data possível determinados espíritos continuarem endurecidos, eles serão transferidos para outros planetas. Então, o que nós temos aqui na Terra, nós temos visto muitas recomendações e convites da doutrina espírita. Convites para a reforma íntima, para nos aprofundar nos nossos conhecimentos dos nossos defeitos, para tentar corrigi-los. É um trabalho individual bastante oportuno para todos nós espíritas. Mas acontece um detalhe interessante. Nós falamos em reforma íntima, nós falamos em mundo de expiações e provas, passar para um mundo de regeneração, para depois para mundos felizes. Bem, mas para se passar do mundo de expiações e provas para de regeneração, é preciso que a gente avance em vários setores, em várias áreas. E uma das áreas esquecidas, uma das áreas que são menosprezadas, porque ninguém dá quase atenção a elas, para a nossa evolução espiritual, para esse estudo de autoconhecimento, é a área da nossa irmandade, dos nossos irmãos que antecedem a nós do processo evolutivo.
de quem eu falo? Nós falamos dos animais e vegetais, nossos irmãos da retaguarda. Então a gente fala muito em reforma íntima, nós falamos muito em defeitos, mas vivemos desligados, desconectados com a natureza. Como é que a gente pode viver no meio de bilhões de seres, sejam eles animais, vegetais, insetos, e a gente passa despercebido? Então é algo crucial, importantíssimo que nós assumamos o compromisso de nos aproximar desses irmãos. Por quê? Porque nós somos, de certa forma, colaboradores de Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, ele diz: nós somos cooperadores de Deus. Então é nesse sentido de cooperar com Deus. Como é que eu coopero com Deus? Então essa cooperação com Deus, ela envolve o universo. Nós fazemos conta do livre-arbítrio, do contato com outro ser humano, do perdoar, de esquecer, de amar. Mas não colocamos na pauta os animais, que são nossos irmãos. E que, de uma forma ou de outra, nós absorvemos a energia deles e eles absorvem energias nossas. Também são filhos de Deus. Então faz-se indispensável, necessário, que a gente procure se aproximar, se inteirar desse mundo de irmãos nossos que caminham ainda na nossa retaguarda. Nós que passamos por esses meios. Nós que saímos do reino do mineral, passamos pelo vegetal, pelo animal, estamos no nominal. E relaxamos esse sentido, essa observação fundamental. Porque como é que a gente pode sintonizar com Deus se a maioria dos seres que nos envolvem são filhos dele e a gente não dá qualquer atenção? O prejuízo nosso é enorme. É enorme. Aqui eu estava me lembrando de certa vez o nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier saía a pé para o seu trabalho quando, numa determinada avenida ou rua, que não era calçada, surgiu diante dele uma serpente que o estranhou. Armou-se para atacá-lo. E Chico ali parou diante da serpente. Parou, e a serpente, ele mexia para um lado, a serpente mexia também. E recuava, ela ia para o outro lado. Então, Chico resolveu conversar com a serpente. Minha irmã, eu não quero mal algum a você. Não quero. Não me estranhe. Veja, eu preciso trabalhar. Eu já vim a pé para economizar a passagem do ônibus. E você está impedindo de eu passar, então eu vou chegar atrasado. E a cobra nada, a serpente nada de deixá-lo passar, ciscando à frente dele. Ele disse: olha, minha irmã. Como ele pronunciava minha irmã? Perceba bem um detalhe. Eu vim a pé, mas daqui a pouco vai passar o ônibus, é pesado. E provavelmente vai lhe atropelar. Eu não queria ver essa cena. Eu não queria ver essa cena, você morrendo atropelada de jeito nenhum. É melhor você se recolher, se ocultar nos matagais aqui próximos, do que morrer atropelado. A serpente saiu da sua estranheza com ele, só deslizando pelo chão, penetrou no matagal e desapareceu. E nós ficamos conversando conosco mesmo e nos perguntando como é
que Francisco de Assis conversava com os lobos selvagens? Que intimidade era essa? Que conhecimento profundo era esse? Que troca de energia era essa? Então a gente começa a entender que existem algumas particularidades, tem alguma sensibilidade do animal para conosco. Porque quando nós colocamos essa necessidade de nos aprofundarmos no estudo dos nossos irmãos animais e vegetais, nós queremos dizer que a gente está entrando em comunhão com Deus, está se harmonizando ao Criador. Porque não se tem fé, nem se ora com fé, com fervor, menosprezando os animais, de forma alguma. Quando eu era um jovem, eu morava em João Pessoa, aliás, eu sou natural de João Pessoa, e eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, 13, por aí. E toda vez que eu chegava da aula da escola, que ia dobrar na esquina da rua Lourenço Fernandes, onde nós morávamos, um cachorro corria e começava a latir e me arrodear. Aí chamava a atenção de outro e de outro. 3 cachorros me seguiam. E eu começava a ficar nervoso. E pulava para um lado, pulava para outro, tentava me esquivar. Eles mordiam meu calcanhar. Aí um dia eu não aguentei, fui falar com o meu mentor espiritual. Ô Lindenberg, eu estou agoniado. Toda vez que eu venho da escola, os cachorros ficam latindo, me acuando, me mordendo. Não é uma mordida forte, mas é aquela medida chata, abusada. Estava querendo me perturbar mesmo. Ele disse, olha, Zanelli, é o seguinte. Meu filho, é o seguinte. Os animais percebem os nossos sentimentos. Olham quando a pessoa quer agredi-lo, eles atacam mesmo. Ou fogem. E percebem aquele que apresenta sinais de medo. Aí eles vão brincar. Eles estão brincando com você. Que você demonstra medo, eles conhecem. Você tem que se manter firme, corajoso, com fé. Não altera o seu caminhar, caminha firme, que ele não vai mais lhe morder. E eu fiz isso no dia seguinte. E do dia seguinte em diante, nenhum cachorro mais me atacou. Perdeu a graça. Porque eles tinham uma satisfação de me ver apavorado. É interessante o animal, como um cachorro, ter esse sentimento, essa percepção. Então nós estamos cercados de mentes que estão em desenvolvimento. Mentes em crescimento. Então é importantíssimo a gente reconhecer que as plantas também têm sensibilidade. Quem não se lembra daqueles casos das rezadeiras que vão pegar um ramo de folhas e reza na pessoa e quando termina a reza, aquele galho de folhas vivas estão completamente mortas. Parece que elas captam a energia negativa que estava com a pessoa que ele está aplicando o passe. Uma planta, quando se ameaça que vai queimá-la, ela tem um choque, ela treme. Foi feita experiência científica com isso. Então, nós estamos diante de irmãos nossos em evolução, aprendendo a sensibilidade, aprendendo a comunicação. E nós, humanos, estamos muito atrasados nessa área, onde atua a presença de Deus. Onde nós podemos ver, através da natureza, a presença do Criador. E a gente não dá bolas. Como é que pode ser uma coisa dessa? Nós caminhamos pela rua, se passa diante de uma planta cheia de flores, você arranca uma flor, sem dó nem piedade. Quando o selvagem pede permissão à árvore para retirar um galho. Pede permissão e a bênção para aquele dia que está começando. Então o selvagem, nesse ponto, está mais evoluído do que nós.
Porque eles convivem com a natureza e sentem a natureza. Eles compartilham da intimidade da natureza. Eles se sentem pertencentes à natureza. Ele não se acha diferente da árvore, do gato do mato, do crocodilo, não. Ele se acha membro, integrante do reino da natureza. E isso é muito importante. Porque é aí que a gente sente a presença de Deus. Chico Xavier também, certa vez, ele deu o seguinte exemplo. Disse, quando eu estou muito depauperado, muito esgotado de tanto de trabalho, eu saio aqui de Pedro Leopoldo até uma floresta próxima. E lá eu me abraço aquelas árvores frondosas, né? E capto energia. Me restabeleço. Eu agradeço a elas esses benefícios que traz para mim. Então o que eu quero mostrar é que nós estamos vivendo sem usufruir das benesses energéticas que as plantas nos transmitem. Sem conhecer as vibrações dos animais com quem nós convivemos. Sem entender que ali está presente a sabedoria de Deus. Nós sabemos que, por muito tempo, os espíritas enviaram pedidos continuados à espiritualidade superior para que nos mandasse uma espécie de roteiro, de conduta do espírita. Como é que o espírita deve se comportar em tal situação, em qual situação, o que deve fazer, como deve agir. E tanto que pediram que André Luiz resolveu mandar um livro muito conhecido nosso, pequeno no volume, mas valor enorme o seu valor, que é Conduta Espírita. Nesse livro Conduta Espírita, do espírito André Luiz, através de Chico Xavier, eu procurei lá como se comportar o espírita diante da natureza. Como? Então eu vou ler para os senhores e senhoras, para que a gente não perca uma vírgula. Para a gente compreender a importância nossa de comungarmos a vida com a natureza como um todo. Em Conduta Espírita, no capítulo que trata sobre a natureza, ele diz o seguinte: perante a natureza, de alma agradecida e serena, abençoa a natureza, protegendo o quanto possível todos os seres e todas as coisas. Protegendo o quanto possível todos os seres e todas as coisas. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Que coisa mais extraordinária, mas a sabedoria de Deus se torna visível através da natureza. Então, se nós queremos contato com Deus, precisamos aprender a conviver com a natureza. Porque vemos através da natureza a sabedoria de Deus. Que doutrina fantástica é a doutrina que nós trilhamos. Uma doutrina que eu tive a bênção de já nascer nesse berço espírita, tendo meu pai como orador. Foi uma grande alegria, uma grande motivação para mim. Então a natureza, para nós humanos, só houve uma melhora. Uma certa melhora, diga-se, no trato com os cachorros. Os cachorros de rua passavam o tempo todo correndo atrás dos carros, querendo morder os pneus dos carros. O tempo passou, as coisas mudaram, e agora os cachorros são cães de estimação. Muito bem tratados. Vai para o banho, para a escovação, para a medicação, para perfumes, para roupas.
Então, isso é importantíssimo porque é uma oportunidade de nós, no dia a dia, ensinarmos a ele o processo do intercâmbio e da comunicação, ampliar os recursos dele para que eles evoluam mais rapidamente. E nós estávamos esquecidos desses animais. E esse processo merece nosso aplauso do cuidado. Só uma ressalva. Alguns casais estão evitando filhos porque dão trabalho. E adotam animais. Pior seria se não adotasse nada. Mas adotar, ter um filho, ou adotar um filho, se não puder ter um filho, é algo tão importante, tão magistral, tão belo, tão encantador. Porque você, quando chega em casa cansado, e aquela criança correndo, vem sorrindo, grita papai, mamãe. E depois, com os tempos, com os anos, vai escutar eles gritarem, vovô, vovó, eu amo você. E o avô e o avó se derretem. Nós nascemos, fomos crianças, sabemos o tanto de trabalho que nós demos no passado. Então, por que hoje a gente não pode retribuir esse trabalho que tiveram conosco para nós termos com eles? Por incrível que pareça, os selvagens do Brasil, eu acredito que do mundo inteiro, têm um contato íntimo com a natureza muito mais do que o ser humano. Muito mais. A floresta amazônica está sendo derrubada, destruída impiedosamente. E o índio não derruba uma árvore. O índio, quem mais preserva a natureza é o índio. Quem mais preserva a natureza. O padre Justino Sarmento nasceu numa tribo, numa aldeia chamada Onça, no alto do Rio Negro, próximo da Colômbia, do limite da Colômbia, com os tribos tuiucas. Eu fui me empolgar, porque como nós, espírita, católico, evangélico, tudo é distante da natureza. De um modo geral, nós todos estamos muito distantes da natureza. Então, nessa tribo tuiuca, esse padre, que tem uma cultura vasta, tem grau superior, formação em universidades, doutorado, nasceu na tribo tuiuca. Ele diz mais ou menos assim: a floresta é a nossa casa. É a casa de Deus. A floresta é a nossa casa, é a casa de Deus. E Deus cuida de nós. E nós cuidamos da natureza. Uma das coisas que muito me impressionou foi o seguinte: nós humanos das cidades, quando vamos dar um passeio, percorrer uma trilha numa mata, ficamos simplesmente apavorados com uma serpente, com algum outro tipo de animal. Porque nós sabemos como vamos proceder diante deles. E eu me perguntava, e os índios? Porque se eu, particularmente, recebesse uma intimação, por exemplo, para morar um mês na floresta amazônica, eu, com todo o meu medo, toda a minha insegurança, talvez eu pedisse uma cerca de arame farpado ao redor da minha casa. Talvez eletrificada, para me livrar dos animais. Mas e os índios, que não tem cerca de arame farpado, não tem nada. E não se vê a onça atacando os selvagens. Não. Eu vim saber através de Justino Sarmento, desse indígena, padre, que eles conversam com os espíritos.
Conversa com os espíritos. E os espíritos dão dicas de como eles devem conviver com a natureza, para se preservar. E uma das dicas é respeitar a natureza. Porque se você respeita a natureza e uma onça se aproxima de você, sabe que você não está com medo. Mas sabe que você não é uma ameaça. Porque você respeita os poderes da onça, dos animais. Sabe que, por exemplo, o índio não se alimenta dos animais que são o alimento da onça. Para que a onça não sinta vontade de buscar alimento diferente do que ele tem habitual. Então o indígena conserva a natureza, não depreda a natureza, eles caçam, eles pescam, eles plantam. Então esses índios tuiuca me deixou impressionado pela sabedoria com que eles vivem. Ele diz que nós, os indígenas, somos, eles diziam, amparados e protegidos por mentores que nos protegem, que não são deuses, são índios, que nos ilumina, que nos orienta. Eu ficava me perguntando, por exemplo, como é que o índio descobre qual o remédio para cólica? Como é que o índio descobre qual o remédio para dor de cabeça, para prisão de ventre, para reumatismo, para uma faringite? E o pajé sai pela floresta, arranca os galhos ali, faça um chá e tome e fica bom. Quem ensinou aquele índio? Os espíritos, evidentemente. Mas quando eu fui dizer isso a uma pessoa, a pessoa disse para mim, rapaz, isso é por experiência. Você arranca um pedaço, bota fazer o caldo, não dá nada, arranca outra galho de outra planta, bota fazer o teste, experimenta, não dá nada, e até acertar. Quando acertar, não. Não é assim. Na verdade, eles conversam com os espíritos. Porque esses espíritos, na sua inocência, estão mais próximos de Deus. Na sua ingenuidade. Em Mateus capítulo 19, Jesus diz o seguinte: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Por quê? Porque as criancinhas são ingênuas, são doces. Ela discute aqui, daqui a 5 minutos estão brincando, já perdoou. Confia no adulto. Tem fé que vai ser alimentada hoje, amanhã e depois. Não questiona. Nós precisamos ter essa fé dentro de nós. Então, sejamos como as criancinhas. Nesse ângulo, nessa visão, nós queremos dizer que o nosso indígena, os índios do Brasil, são, na verdade, criancinhas perante Deus. No processo evolutivo, são crianças. Ingênuas, meigas. Que o homem invade as terras dos índios, depredam suas florestas para explorar ouro, em busca de riqueza material, e prejudica os rios, contamina com iodo. E os índios estão lá na fé deles. Na fé deles. Se protegendo do ser humano. Dito civilizado. Que mata impiedosamente os animais da floresta. Eles não fazem nada de impiedosamente. Eles usam do expressamente indispensável e necessário. O ser humano faz esporte de quem mata mais. Não, o indígena não. O indígena, bem cedinho, já pede licença e permissão e perdão a Deus e proteção para aquele dia. E proteção para aquele dia. E como eu discutia que essas informações de como é que descobriu a mandioca, como é que separou a mandioca daquela outra que é venenosa, como é que ele aprendeu a fazer o beiju, a tapioca,
Como é que ele aprendeu a plantar o feijão, o milho? Orientado pela espiritualidade, sem qualquer dúvida. Mas para aqueles que dizem assim, não, mas é o acaso, é o tempo, e um vai passando de dizer para o outro, vamos dizer o seguinte, para provarmos que esse conhecimento não vem deles, vem dos espíritos, eles próprios afirmam que aprenderam com seus mentores espirituais, que, percebam bem, para o ser humano, a presença do sal no alimento é fundamental. Sem o sal, a gente fica debilitado. O sal promove o equilíbrio do organismo de uma forma globalizada. Tudo bem. Os índios que residiam, ou residem ainda, próximo ao litoral, próximo ao oceano, tem o sal do mar. Retira o sal do mar, sem problema. Mas o caso dos índios Tuiuca, dos índios Yanomamis e tantas outras tribos que residem milhares de quilômetros de distância do mar. Como é que eles fazem para achar o sal? Indispensável à vida humana. Aí nós vamos contar, parece até que é um desenho animado. É uma prova que não foi por acerto e erro que descobriram o sal. Não. Não pode ninguém descobrir o sal dessa forma por acerto e erro. Vejamos bem. Morando milhares de quilômetros do oceano, os índios aprenderam a fazer sal. De que forma? Dentro dos rios nascem os aguapés. São plantas aquáticas que botam flores, que ficam boiando sobre a superfície. Elas se proliferam muito rapidamente, enche os lagos, enche os rios daquelas folhagens todas. Quem diria que nascesse uma planta dentro do rio de água doce e que, tirando dessa planta você iria colher o sal. Imagine, colher o sal de uma planta tirada de água doce. Assim eles fizeram. Veja como eles fabricam o sal. E comprova que isso não pode ter sido por intuição, por ir acerto. Não. Eles tiram essa ramagem do aguapés, e não são poucas, tira muita, deixa estendido no terreiro, vários dias, para que o sol seque. Com toda a ramagem está seca, absolutamente seca, então eles imprensam e tocam fogo. Queimam. Mas queimam com vontade, até virar cinza. Quando fica totalmente carbonizado, eles vão macerar, para virar um pó negro. Eles pegam esse pó negro e botam no funil, mas ele não sabia o que era funil, foram fabricar um funil com cipós da floresta, fizeram um funil, botaram folhas da lateral do funil, alguma coisa do fundo do funil, que é para poder filtrar melhor, pegaram aquele pó preto da água-pé que foi queimado, bota dentro desse funil, bota água dentro e mexe. Vai coando aquela água preta, vai coando, e faz isso com toda a planta que foi queimada. Toda a planta que foi queimada e triturada, virando tudo pó. Passa tudo pelo funil. É guardado numa panela grande. Então, essa água que veio do aguapé queimado, vai para a panela, vai para o fogo. Então, se acende o fogo e deixa ferver, e deixa borbulhar. Após uma noite inteira fervendo, o que acontece? O vapor vai subindo, o nível da água vai baixando, e vai ficando no fundo da panela uma massa esbranquiçenta, úmida. Eles pegam o chão
trazem a areia da margem do rio, espalham aquela areia num determinado setor, coloca aquela massa úmida, branquicenta, que foi tirada da evaporação do que foi feito no funil, bota em cima da areia, a areia chupa a água e fica o pó puro. Esse pó é sal. Lógico, o sal do mar é cloreto de sódio. O sal que eles descobriram e que eles usam no dia a dia é cloreto de potássio. Então eu fiquei assim maravilhado. Por quê? Porque eles receberam de espiritualidade superior as indicações, o roteiro de como fazer sal para sobreviverem. Umas tribos fazem em quantidade e com essa quantidade de sal vendem, trocam por produtos de outras tribos e aquele contato, aquele mercado entre eles. É muito lindo o trabalho dos índios, a humildade deles, a vida simples deles, a crença de que existe um ser superior que nos comanda, que existe espíritos na espiritualidade, que os pajés que morreram podem vir como auxiliares deles também. Então essas crenças, esses ensinamentos, esses medicamentos feitos que os pajés vão fazer, buscar na mata as plantas exatas, porque alguém ensinou a eles. E esse alguém só pode ter sido os espíritos superiores. E nós, dentro da civilização, não temos esse contato com os espíritos, com essa facilidade de falar com os espíritos. Lógico, quem falava mais com os espíritos era o pajé, sem dúvida, mas ele era bem orientado. Através das orientações que eram dadas aos pajés, eles aprenderam a conviver fraternalmente com os animais ferozes. Fraternalmente. E aí, nós nos perguntamos se estamos dando valor à natureza. Como eu disse há pouco, nasci em João Pessoa e a partir dos 6 anos de idade, mais ou menos, chegou uma senhora do sítio, muito vermelha, pele muito vermelha, Maria Pereira, para trabalhar na nossa casa, humildemente como secretária. De 6 anos em diante, ela era direto ao nosso lado. Quantas noites eu não passei com crise de asma, sem poder deitar, porque eu morria sufocado. Sentado para não ser fechado a glota e morrer sem fôlego. Um pires na mão, com um pó, chamado pó indiano, com uma brasa em cima, cheirando aquilo que exalava daquele pó, que era para asma. E a meu lado, a noite toda, pela madrugada, Maria Pereira. Criatura espetacular, maravilhosa. Maria Pereira e minha mãe, Nazaré, tinham o hábito de colocarem milho, farelo de milho, no terreiro, e uma cuia com água, para que os passos viessem beber e comer o farelo. Isso acostumou, o quintal da gente era cheio de rolinhas, alguns tipos de passarinho diferente, mas é mais rolinha. É aquela festa. Determinado dia, eles tinham comido tudo, e Pereira foi lá, pegou a cuinha, tá suja a cuinha, eu vou lavar. Fui lá na pia da lavanderia e ficava olhando para o quintal, e começou a lavar a cuinha, quando passou zoando pelo ouvido dela um maribondo. Um maribondo caboclo. Maribondo caboclo, quando dá uma ferroada, se vai do outro mundo e volta, sem pagar passagem nenhuma. Eu, quando via um maribondo caboclo, eu me armava de chinela para ver se matava ele. Mas veja a conduta de Maria Pereira. Ela estava lavando a cuinha, o maribondo passou zoando perto dela, como que chamando a atenção.
Ela olhou, sabe, meu bichinho, não é que é a sua cuia está querendo água, não é? E o maribondo rodando em voos circulares em torno de uma laje de pedra, onde ela botava o xerém e onde ela botava a cuinha com água. Ele voando rasante. Espera um pouquinho, estou terminando de lavar a sua cuia. Terminou de lavar a cuia, botou água, botou lá no terreiro. O maribondo pousou na borda da cuinha, bebeu água e foi feliz embora. Quando o animal sente que é amado, ele não ataca. Ele não ataca. Porque o amor, a vibração do amor é de amplexo. A de ódio, a de raiva, é um repelente terrível. É uma emissão de ondas carregadas. Mas os animais percebem as ondas mentais nossas. Percebem com clareza. Porque nós estamos muito distantes. Queremos passar do mundo de expiações de prova para o mundo de regeneração. Mas a primeira coisa que precisamos fazer é amar aqueles que nos circulam. Amar a esposa, o marido, amar os filhos, os netos, amar os parentes, os conhecidos, os vizinhos. Amar a todos, se possível, mas extensivo à natureza. Precisamos amar a natureza para sentir Deus dentro de nós. Quem não caminhou dentro de um matagal e não sentiu a leveza, uma paz, uma tranquilidade? Diz até que é terapia para quem tem depressão. Quem não abriu o pulmão para respirar o ar puro das praias? Local onde muitos espíritos saem daqui da Terra após a morte física e vai para o mundo espiritual através das margens dos oceanos. E nós estamos desconectados com a natureza. Desconectados com a natureza. Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, ele tinha uma plantação de roseiras no quintal da sua casa em Pedro Leopoldo. E, certo dia, ele chegou e teve aquela tristeza. Tinha sido devastada a sua plantação de rosas. Formiga de roça tinha invadido. Ele botou a mão na cabeça, falou com o vizinho o que fazer. O vizinho disse, olha, eu tenho aqui uma bomba que eu injeto um veneno no formigueiro, não fica uma. Posso ir hoje lá? Não, hoje não. Daqui a 3 dias, combinado? Combinado. Ele não entendeu como é que ele se está prejudicado hoje, por que não cuida logo hoje? Você sabe por que não? Já pensou? Porque ele pediu para voltar esse homem com detetização 3 dias depois? Já percebeu? Entendeu? Ou não? É o seguinte, é porque ele queria conversar com as formigas. Chico Xavier ia conversar com as formigas. Ajoelhou-se, junto ao formigueiro. Minhas irmãs formigas, eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Tem um vizinho aqui que tem uma bomba que injeta veneno. Daqui a 3 dias vai chegar aqui, botar dentro aqui do formigueiro, vai ficar uma para contar a história. Se eu fosse vocês, eu saía e debandar depois outro canto, mais seguro. Conversou, foi embora para casa. No dia seguinte ele conversou de novo com as formigas. No dia seguinte ele notou que o pelotão estava menor. O movimento de formiga era menor. No terceiro dia não tinha mais tinha pouquíssimas formigas. O cidadão chegou e disse, eu posso agora dedetizar? Disse, pode. E as formigas? Bom, essas são rebeldes. Eu avisei, eu preveni. Não quiseram sair, o jeito que tem, passar por essa aprovação. Então, Chico Xavier tem essa questão de conversar com as formigas. Que coisa espetacular. Então, eu fico a imaginar. Algumas vezes eu abracei árvores, mas confesso a vocês que eu não tenho uma sensibilidade de dizer, eu senti captar energia. Não
Eu não tenho essa sensibilidade. Mas sei que agora, com mais conhecimento, eu abraçaria com muito mais carinho as árvores. Muito mais carinho. No Pantanal, quando houve um recente incêndio no Pantanal, Mato Grossense, a feroz onça escapou queimada as patas e não podia nem caminhar. Ela foi levada nos braços, dopada para não agredir ninguém, tratada com antibiótico, pomadas, e ficou sendo cuidada dia a dia. Quando terminou o tratamento, que ela ficou curada, ela era amiga de todo mundo, não atacava ninguém, porque ela sabia que eram amigos. Ela identificava a admiração dos amigos. Dos amigos. É interessante. Elas identificavam a vibração dos amigos. Por isso que Francisco de Assis se abraçava com os lobos selvagens, porque ele transmitia amor. O meu sonho na vida, o meu sonho, talvez daqui a uma duas existências, é de ser como Francisco de Assis, que os passos pousem no meu ombro, o que seria um êxtase para mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas o meu tio e padrinho, José dos Santos Lima, tio e padrinho meu, já desencarnado, ele, muito simples, ele contou para mim que todos os dias, por uma questão de uns 2 meses, imagino que é todos os dias por 2 meses, ele ia para a cozinha. A cozinha tinha um janelão que dava para o quintal, que tinha uma mangueira gigantesca, farta de mangas e outras árvores frutíferas. Então, pela janela, pelo janelão, adentrava um beija-flor na hora que ele ia tomar café. Ficava rodeando ele. Se fosse comigo, eu ia chorar de emoção. Porque é uma representação de Deus ali pertinho de mim. Então, depois disso, ele começou a trazer alguma substância, líquido, para botar pendurado, para que ele viesse, não ficasse só olhando ele comer ali o café da manhã, mas se alimentasse também. E ele se alimentava e ia embora. Como é bom se conviver bem com seus amigos, com seus vizinhos. Como é bom, como é maravilhoso. Meus queridos amigos, nós precisamos, para merecermos o mundo de regeneração, aprender a amar os animais, aprender a amá-los, caminhar ao lado deles, recebê-los com carinho, com carícia, com ternura. Não sei se vocês assistiram, eu assistia muito, era um seriado em que tinha um senhor chamado Richard. Richard era um aventureiro, andava nas florestas do Brasil e do mundo. Ele tem contato com as serpentes, brincava com elas. Tinha uma serpente que ficava com raiva dele, disse: morda, minha filha, mata a sua vontade, pode morder. Era uma serpente pequena, ficava mordendo o dedo dele, e eu com aquele asco. Mas ele, contato com a serpente, com os sapos, com as aranhas caranguejeiras. Ele ficou criando em casa alguns animais. Pelo seu carinho, pelo seu entosamento. Ele era biólogo também. E Richard, certo dia, esteve na Paraíba, na nossa Paraíba. Esteve no Cariri. Quando souberam, certo fazendeiro soube que esse ator ia passar pela Paraíba, pela fazenda dele, prendeu um peba tatu, e colocou dentro de um tonel e alimentava todos os dias para ele ficar gordo. Porque queria dar de presente. Essa é a visão do fazendeiro, querendo agradar. Quando ele chegar aqui, eu vou dar de presente a ele um tatu-peba para que ele coma torrado. Vai ser uma delícia.
Quando chegou lá o Richard, e conversando com aquela alegria, abraçando as pessoas, disse: nós temos um presente para o senhor. O que é? O tatu peba. Mas é para o senhor comer, provar. A carne é uma delícia. Isso eu não como os animais. Eu não mato os animais. Foi uma decepção. Era o presente, mas ele não. Não, matar eu não mato, não. Mas o senhor tem que ficar com o animal, que é um presente. Não, eu fico com ele. Botou o tatu no braço, se despediu do pessoal, entrou no carro e saiu correndo. Estrada fora. A poeira subindo. Aquelas estradas de barro, de terra. Parou bem distante, mas bem distante da casa. Desceu do carro, adentrou um pouco no mato, colocou o tatu-peba no chão e voltou pro carro. Pronto, vá, meu filho, vá. Vá viver sua vidinha aqui na floresta. Aqui no mato. Quando ele chegou no carro, que foi entrando na porta, o tatu-peba estava nos pés dele. Oxe, tu me acompanhasse? Pegou, botou no braço, andou mais um pouco, foi pro outro lado, botou o tatu. Certo, não gostou daquele tobo, tá aqui. Na terceira vez ele seguindo. Porque nós traduzimos por isso. O tatu-peba não tinha conhecimento de amor humano por ele. Sentia Richard e amor. E esse amor o atraía. Sabia que ia ser bem tratado por ele. Queria ficar com ele. Não queria ficar no mato. Queria ficar com ele, perto dele, trocando energia. Nós precisamos sentir Deus em nós. Expandir o nosso sentimento de amor de forma universal para todos os seres, para todas as criaturas. É assim que deve ser feito. E Richard disse o seguinte: então, meu filho, então, vou levar para minha casa. Você não quer ficar? Vou levar para minha casa. Ele levou para a casa dele, criou o tatu-peba. Porque realmente ele estava sendo atraído por aquele sentimento de amor. Felipe Aquino é um senhor, um professor, escritor, escreveu mais de 70 livros católicos, é católico, catolicíssimo. Ele escreveu um artigo sobre Jesus e a natureza que eu fiquei encantado. Um artigo belíssimo. E no decorrer da sua redação, ele nos conta a seguinte história. Lá, pela Ásia, tinha um discípulo que seguia atentamente as recomendações do mestre. E um dia, ele chegou para o mestre: mestre, eu estou desenganado. Mas como assim? O senhor me ensina a ter perdão, a ser caridoso, a ser paciente, comunicativo, um bocado de coisa. Eu luto, mas não consigo. Por que você não consegue? Porque é o seguinte, eu procuro ser amigo de todo mundo, mas quando eu escuto, descubro que estão fuxicando de mim, falando mal de mim, eu fico com raiva. E eu não encontro condições de perdoar, porque o comando é vingativo. O que eu faço para conseguir me controlar diante de mentiras? Acaba discorda na minha cara, me insulta. Eu não consigo, eu não tenho autocontexto, autodomínio, eu não consigo chegar a esse ponto. O mestre, ele disse: eu queria saber do senhor que recomendação o senhor me daria para eu suportar esses amigos, entre aspas, que perturbam minha vida, me insultam, botam apelido em mim, faz bullying comigo. Como é que eu faço para sobreviver numa onda dessa? De pessoas falsas? Ele disse: olha, meu filho, olha para essa poça de lama que tem aí na frente. Estou olhando. O que é que você observa na poça? Ó, é lama, mas tem um pé de lírio. Ah, meu filho, faça o seguinte: seja como o lírio.
e seu problema vai desaparecer. Ele pensou, mas mestre, eu sou um ser humano. Como é que eu posso ser como o lírio? E isso fazer com que eu melhore meu comportamento diante das ofensas que eu recebo. Meu filho, por que eu digo que você deve ser como um lírio? Pelo seguinte, o lírio nasceu ali naquela lama. O que tem de ruim, o lírio não capta. Só capta o que é bom para ela, para ele, o lírio. Só retira da água aquilo que precisa. O que não serve, deixa. Só retira aquilo que é útil. Faça isso, meu filho. Para você, só retira o que for útil. O que não for útil, for podre, for imundo, for mal, abandone. Faça como o lírio. Que por isso que ele é puro daquele jeito. Porque não se contaminou com o ambiente. Está no meio do ambiente, mas não se contaminou. Seja desse jeito. Quem não se lembra de Jesus? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, com o que é vez de vestir. Olhai as aves do céu, que não tecem nem fiam, e Deus as alimenta. Olhai os lírios do campo, que não trabalham, nem fiam. Mas nem Salomão, todo o seu poder, toda a sua glória, todo o seu esplendor se vestiu igual a um lírio. Olhai os lírios do campo. É um convite de Jesus a olhar para a natureza. Ele disse certa vez, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava interligado à natureza. Aliás, o planeta Terra foi todo feito pela obra das mãos do Cristo de Deus. Ele diz, no Evangelho de João, Jesus diz no Evangelho de João, numa espécie de oração a Deus, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, antes do mundo existir, o mundo tem qual idade, o nosso mundo? 5 bilhões de anos. Antes disso, Jesus era anjo, puro, virtuoso. Glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, ele já era perfeito, puro. Ele, Jesus, não precisava mais reencarnar, não precisava mais encarnar. Mas ele fez o sacrifício de voltar. Por amor a nós. Conviver com nós humanos. Para sentir, ombro a ombro, o cheiro de suor, o hálito podre dos enfermos, as peles apodrecidas dos cancerosos, dos leprosos. Ele vivia ao lado dos pecadores e enfermos, nos ensinando a viver e aceitar o universo como ele é, amando desprendidamente a todos, sem qualquer restrição. Então nós estamos diante de Deus, que não conseguimos descrevê-lo. O Espiritismo, no livro dos Espíritos, na questão primeira, define que inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A definição mais sintética e mais perfeita de Deus que se conhece. Mas estamos longe de penetrar no segredo de Deus. Mas Jesus deixou para nós o seu recado de amor, como que nos ensinasse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus.
É um pedido porque se nós aprendemos a amar uns aos outros, nós amamos também a natureza. Nós amamos também os índios, nossos irmãos indígenas. Nós amamos também os peixes, os vegetais. E nós entramos em comunhão com a vibração de Deus. Por isso, por tudo isso, a nossa gratidão ao missionário que veio à Terra, chamado por nós Jesus Cristo, filho de Maria e José, excepcionalmente filho de virgem, segundo as profecias do profeta Isaías, no Velho Testamento, 740 anos antes de Cristo. Eis que vou dar um sinal, uma virgem conceberá e dará um filho. Meus irmãos, o assunto da virgem é um assunto para uma outra palestra. Muita paz, que Deus nos ilumine e que a gente passe a compreender, a vivenciar a natureza como um todo, aprendendo a trocar energias com ela, energias puras e santas, para nos equilibrar emocionalmente e para servirmos o próximo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.